E aí galera, beleza mesmo? Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de uma coisa bem interessante, certo? Vamos falar de como fazer a certificação de sua rede GPON com esse carinha aqui, com a TDR, certo? Porque muita gente tem uma TDR aí e de repente não sabe testar do modo certo, né? Então hoje nós vamos falar sobre como fazer, né, uma certificação com esse carinha aqui, tá bom? Queria desde já pedir a vocês para seguirem, né? Me seguirem aí no Instagram, né? Compartilharem esse vídeo, né? Manda para um amigo aí, que um amigo aí pode ajudar um amigo, manda para ele, certo? E também, dá um likezinho lá, beleza? Bem, primeiro eu vou falar sobre esse cara que eu tô na mão, né? Esse cara aqui é um TDR da Exo, né? Esse é um 730C da Exo, certo? Esse TDR é ponto, multiponto e ponto a ponto. Então o que quer dizer isso? Esse TDR aqui, gente, ele testa rede com splinter, com splintagem e rede sem splintagem. Mas nós não vamos falar, né, sobre ele não. Eu só estou demonstrando ele para poder exemplificar, né, o que eu vou dizer aqui. Mas beleza. Então vem aqui com a gente aqui. Vou colocar ele do ladinho aqui, né? Tá? Porque ele não vai ser necessário. Nós vamos falar sobre como fazer esse teste corretamente. Beleza? Então tá. Vamos começar aqui. Então, presta atenção. Primeira coisa, gente, é você conhecer o que você vai testar. Porque não tem teste correto se você não conhecer o que você vai testar. Esse equipamento aqui, ele vai te trazer as informações. Mas você sabe se aquela informação está correta? Não. Então você tem que primeiro saber o que você vai testar, né? Qual que é seu enlace, né? Qual que é o seu enlace a ser testado, né? Deixa eu ver aqui, está funcionando nessa, deixa eu ver essa, está funcionando. Enlace, né? Qual que é o seu enlace? Você precisa saber qual que é o seu enlace. A primeira coisa a ser feita, gente, é saber, por exemplo, vou fazer uma exemplificação de um enlace aqui, né? Eu tenho aqui um DIO, né? Um DIO. Aí eu saí do DIO, fui para onde? Para uma caixa de emenda primária, né? Para uma CEP, né? CEP. Essa CEP tem o quê? Um splinter, né? Que tamanho é o splinter, né? Eu tenho que saber isso para me configurar esse cara corretamente aqui, para ele me trazer essas informações corretas. Eu preciso saber qual que é esse splinter. Vamos colocar aqui qual que é esse splinter. Vamos colocar aqui seja um splinter de 1. Não está funcionando. Para 8. Beleza? 1 para 8. Então eu tenho que saber. Aí daqui eu saí para onde? Para CTO, né? Vamos aqui. CTO. Essa CTO tem também um splinter, né? Um splinter de segundo nível da rede, né? Certo? De segundo nível da rede. E esse splinter aqui, vamos colocar que é um splinter de 1 para 16, certo? Então aqui eu tenho, aí saber também que do meu DIO para minha CEP é 1,5 km, né? 1,5 km, certo? Saber também que na minha CEP para minha CTO, né? Eu tenho aqui, vamos dizer aí, 1 km, né? 1 km, beleza? Então eu tenho que saber essas distâncias, porque isso aqui, gente, eu sabendo isso, o meu teste sai mais correto. Então eu preciso saber isso. E aí você fala, pô, Vinícius, mas onde é que eu acho isso? Gente, no projeto, eu sempre falo que projeto é uma coisa extremamente importante. Sem projeto não dá para você fazer nada. Não dá para você fazer nada, você não consegue testar, você não consegue ter a real situação do que você quer. Então sempre tem que ter um projeto, porque isso aqui é o projeto que vai me mostrar, que vai me falar que eu tenho tantos quilômetros do DIO para minha caixa CEP, caixa de emenda primária. Da minha caixa de emenda primária, da minha CEP, eu tenho 1 km para a minha CTO, certo? Então eu tenho que saber isso, tá bom? Eu tenho que ter isso. E o projeto que te vai ter essas informações, beleza? Então tá, também eu preciso de saber, né, quantos splinters eu tenho na rede, se tenho 2 níveis, né, de splintagem, não, essa não está prestando, 2 níveis, né, ou 3 níveis, né, como que seria? 2 níveis são 2 splinters, né, igual eu mostrei aqui, 1 para 8, 1 para 16, certo? Aí se eu tiver um outro nível, eu posso ter um splinter de 1 para 2 também, né? Você entendeu? No terceiro nível, certo? Sendo usado na rede. Então eu tenho que saber isso, né? Voltando, as distâncias também, tudo certinho. Beleza? Então, quando
Quando eu já sei isso, eu já posso ter uma noção, né, de um bom teste, beleza? Então aí agora nós vamos virar a folha aqui, né? Porque nós temos que saber o como medir. Porque se você tiver, gente, ó, com a TDR ponto multiponto testando uma rede GPON, eu tenho que medir, gente, ó. Eu vou fazer um desenhozinho aqui de novo. DIO, né? CEP. E aqui, CTO. Eu tenho que medir, gente, ó, daqui sentido ao DIO, ó. Então eu vou colocar esse carinha aqui, ó, para medir da CTO. Eu vou pegar uma porta da CTO e vou conectar, né, o meu OTDR a uma porta da CTO, certo? E ele vai medir sentido ao quê? A OLT, né? Ele vai medir a sentido a OLT, certo? Logicamente, eu tenho que medir em fibra ativa, né? 1625, para que se tudo isso aqui estiver iluminado, eu não derrube ninguém, porque se eu não medir na janela de fibra ativa 1625, eu posso derrubar a porta-pom aqui, tá bom? Então, isso aqui é que é a medição correta, tem que ser daqui para cá. Aí você me fala, mas o porquê, Juiz? Porque é o seguinte, gente, ó, o Splinter, aqui, deixa eu desenhar aqui em cima. O Splinter, né, ele tem aqui um alimentador e várias, né, saídas. Se eu vim para cá com o sinal, com o feixe de luz testando aqui para cá, né, que é do sentido da OLT a CTO, que o Splinter vai dar assim, na hora que ele chegar aqui, ele vai se perder. Ele vai, como ele é um ponto, multiponto, ele vai inserir vários feixes de luz, mas vai ter uma medição incorreta, certo? Agora, quando eu venho daqui para cá, ó, certo? Eu só tenho uma entrada aqui e uma saída sentido OLT. Então o feixe de luz vai passar corretamente. O feixe de luz vai ser emitido corretamente para uma melhor medição. Você entendeu? Então tem que saber fazer essa medição correta. Eu já vi muitas pessoas aí tentando testar a rede GPON com o TDR ponto a ponto. Não testa, o TDR ponto a ponto você vai testar do DIO até aqui. Chegou aqui no Splinter de primeiro nível aqui, ó, ele morre aqui, ele não passa daqui para frente. Eu só vou testar esse ponto a ponto aqui, ó, certo? Então não serve, você tem que ter um TDR ponto multiponto, tá bom? Beleza então? Então tá aqui explicado o como medir. Aí agora vamos falar interessante, velho, os valores, né? A galera, poxa, se eu não souber os meus valores de atenuação, gente, eu não sei configurar esse camarada não. Porque eu tenho que entregar para ele os valores da atenuação da minha rede, o quanto eu quero, qual é o valor da minha fibra, né? O quanto eu perco aqui na minha fibra aqui, certo? De atenuação, quanto que a fibra me atenua. Então vamos falar sobre isso, né? Porque nós vamos ter várias atenuações. Primeiro, a atenuação na frequência de 1310, né? Na frequência de 1310, quando você for testar, né, nessa frequência, ela perde 0,36, certo? A atenuação típica que eu indico para uma frequência, uma fibra que vai trafegar o 1310. O 1490, gente, certo? Eu indico aqui, ó, 0,25 ou 0,20, né, dependendo da situação, você entendeu? Então eu tenho que ter isso aqui. As emendas, gente, ó, as emendas da rede, gente, atenua, ó, 0,100, né? 0,100. E aí, os conectores, né? Porque eu tenho um conector também na rede, né? Eu tenho um conector. E se eu estiver medindo de lá do cliente, porque eu posso colocar o TDR lá do cliente, certo? Colocar lá do cliente e chutar de lá do cliente, não tem problema nenhum. Começar do drop mesmo, eu posso fazer isso, você entendeu? Certo? Aí, o conector aqui, ó, coloco, ó, meio, né? 0,500, certo? Aí vamos aqui deixar dois splinters aqui, três splinters aqui, que são assim os mais usuais, né? O splinter de 1 para 2, que é 3,5. O splinter de 1 para 8, que é 10,5. E o splinter de 1 para 16, que
que atenua 14 dB na rede. Né? Sempre o que? dB, né? Porque nós estamos falando de atenuação. Então, gente, ó, com esses valores aqui, eu consigo vir aqui nesse cara aqui e falar, ó, gente, eu quero que minha fusão, se ela estiver acima de 0,100, ele, ó, rejeite, fala para mim que a fusão está ruim. E esse OTDR aqui, ele tem passa-falha. O que significa isso? Se realmente a minha fusão estiver acima de 0,100, ele vai botar um tiquezinho vermelho, vai chegar lá no tiquezinho vermelho, vai fazer assim, ó, puff, um tiquezinho vermelho, ele consegue fazer isso. E quando estiver bom, eu coloco um tiquezinho verde, certo? Por exemplo, meu conector tá a meio, né, abaixo de meio, ele chega lá, ó, verdinho, você entendeu? Então, gente, eu tenho que saber para me configurar. Aí ele vai pedir o KM da fibra, vai ser quanto? Eu coloco o quê? 0,36, né? Porque se eu colocar 0,25, eu estou colocando na frequência de 1490, e isso aí vai fazer a medição errada, né? Porque eu também vou trafegar 1310, né, nessa rede. Então aí agora o 1310 atenua mais, então eu posso estar colocando uma aferição, uma certificação falsa, certo? Aí na minha emenda coloquei 0,100 lá, no meu splitter de primeiro de 1 para 2, né? 3,5, no meu splitter de 1 para 8, eu tenho que colocar aqui para ele, eu tenho que informar para ele essas referências que eu quero, tá bom? Então essa é a minha dica de hoje. E se inscreva no canal, certo? E ó, dá um joiazinho pra gente. Manda esse vídeo para uma pessoa que tem uma certa dificuldade, certo? Para ele aprender. Valeu, valeu, galera. Até mais. Valeu.